Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 7. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Então Hirão se alegrou por Salomão ter tamanha sabedoria no começo do seu reinado, ao tomar o lugar de Davi. Versículos 8 e 9. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares. E ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. E então eles fizeram um acordo, segundo o qual eles fariam grandes jangadas, cortando madeira da floresta do Líbano, na região de Tiro e Sidom. Agora, antigamente, o Líbano era coberto de grandes florestas de cedro. A maior parte delas foi destruída durante a época do reinado dos turcos, e hoje há pouquíssimos bosques de cedro no Líbano. É triste. Costumava ser uma linda área arborizada, mas hoje restam poucos cedros. E eles cortaram os grandes cedros e ciprestes e fizeram grandes jangadas que desciam flutuando o Mediterrâneo até a cidade de Jope, que fica a uns 80 quilômetros de Tiro. E de Jope elas eram levadas por terra até Jerusalém, uma distância de cerca de 55 quilômetros, levando aquelas toras enormes. Aquela foi uma senhora tarefa. Agora, pelas toras, ele iria pagar Hirão em alimentos para cuidar dos homens que cortassem a madeira das florestas. Versículos 10 e 11. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade, e Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo. Então foram 20.000 alqueires de trigo. Versículo 11 ainda. Para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. E uma medida de óleo é calculada como sendo entre 170 a 300 litros. Este foi o imposto ou pagamento anual que lhe deu aos homens para que eles pudessem se alimentar. Versículos 12 e 13. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo o Israel. Ele fez um alistamento, na verdade. Versículos 13 e 14. E foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviava ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. E então, você vai por um mês, você trabalhava um mês e tinha 2 meses de folga, parecido com os bombeiros. Você trabalha um mês e folga 3. Então, eles tinham 30.000 homens, 10.000
todo mês subiam até o Líbano para trabalhar, os ajudando a cortar a madeira e outras coisas. Versículo 15. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas. Eles carregavam as toras, ou trabalhavam com a madeira e assim por diante. Eles naturalmente as faziam rolar. Eles corriam e colocavam toras na frente e as rolavam, e assim por diante. E claro, quando você tem 70.000 homens trabalhando, você consegue mover um bocado de madeira. E havia 80.000 homens cortando a madeira na floresta. E então há uma senhora força de trabalho aqui. Versículo 16 ao 18. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Agora, perto do portão de Herodes, em Jerusalém, hoje, há uma caverna sob o muro e você pode descer e andar sob a cidade de Jerusalém até as pedreiras de Salomão. E você pode ver de onde grande parte das pedras para os muros da cidade de Jerusalém foram tiradas durante a época de Salomão, para a casa dele e para o templo. As pedreiras ainda estão lá e você pode ver as marcas do formão onde eles cortaram. O que eles faziam, na verdade? As rochas sob aquela área são calcário, e eles as colocavam em camadas. E ela é excelente para a construção, porque grande parte é nivelada e estendida em camadas. E o que eles faziam era perfurar a rocha. Depois, eles colocavam galhos de madeira e os encharcavam. Eles molhavam os galhos de madeira para que eles se expandissem e soltassem a rocha. As pedreiras de Salomão são lugares interessantes que você pode visitar em Jerusalém. Ficam à direita do portão de Herodes, entre o portão de Herodes e o portão de Damasco. Se você for lá um dia, você tem que visitar as pedreiras de Salomão. Elas são muito fascinantes porque as rochas foram extraídas de lá e depois, claro, eles as entalhavam. E é interessante que há uma ordenança hoje na cidade de Jerusalém que diz que todas as construções da cidade devem ser feitas do que eles chamam de pedra de Jerusalém. Então, mesmo se eles construírem edifícios de concreto, eles têm de colocar uma fachada cobrindo todo o prédio com essa pedra de Jerusalém. A pedra de Jerusalém é uma pedra muito bonita. Ela tem uma característica de parecer dourada com o sol do comecinho da manhã, e é por isso que Jerusalém é chamada cidade de ouro. Porque quando o sol nasce e atinge a pedra, ou mesmo um pouco antes do nascer do sol, na alvorada, a pedra assume uma tonalidade dourada, todas elas, e é absolutamente maravilhoso. E claro, por causa da viagem, você acaba acordando cedo quando você chega, mas é sempre impressionante ver o sol nascer e ver essa cor dourada. Depois, quando o sol aparece, a pedra começa a assumir uma cor bege sob o brilho do sol. Mas a pedra de Jerusalém é uma coisa linda de ver, e ao cortar e dar forma à pedra, eles a esculpiam tão bem, com tanta precisão, que eles não precisaram usar argamassa para uni-las. Os blocos engavetavam e encaixavam-se uns aos outros. Eu vi um canto do templo, lá no Monte do Templo, que foi feito na época de Herodes, com essas pedras enormes. Agora, dizem que Salomão tinha pedras lavradas, algumas de 8 cúbitos, algumas de 5 cúbitos, o que são pedras de um bom tamanho. Nos dias de Salomão, uma pedra de 8 cúbitos teria 3,30 metros, 3,60, 4 metros. Mas Herodes usou pedras de mais de 11 metros de comprimento, com 1,5 de altura e 2,5 de espessura. Eles estimam que elas pesassem entre 80 e 100 toneladas cada.
Eu creio que as pedras foram esculpidas com tal precisão que eu peguei a lâmina de uma faca e tentei inseri-la entre duas pedras, mas você não consegue. Agora, imagina o quanto as pedras tiveram que ser lavradas. Eu sei. Eu fico pensando nessas coisas. Quanto tempo levou para que aquilo ficasse tão liso, sabe? Eles só usavam formões, ferramentas manuais. Não havia esmeril elétrico, nem ferramentas pneumáticas. Eles lavravam na mão. E é interessante que hoje, por toda Jerusalém, você vê velhos agachados no chão desgastando pedras. Ainda é uma arte atual por causa do decreto que diz que os prédios têm que ser ao menos cobertos com essas pedras. Então, o corte de pedra é uma arte realmente muito interessante e é fascinante observá-los. E Salomão encomendou essas pedras e, claro, todo aquele material. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Então, no capítulo 6, ele começa a construir o templo. Versículos 1 e 2. E sucedeu que, no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e de 14 metros de altura. E então, se você puder imaginar mentalmente, 27 metros vai da ponta da plataforma aqui da igreja até a porta lá atrás. Esse era o comprimento do templo de Salomão. Tem um pouco mais de 14 metros de um arco a outro, então ele era muito amplo. E claro, um tanto alto, porque ele só tinha 9 metros de largura. Então isso seria deste corredor até cerca da metade deste outro, mas com 14 metros de altura. Então isso seria bem alto para um edifício. Então, ele era bem alto, comprido e estreito, e claro, uma extremidade era dividida e tinha portas para o Santo dos Santos. As portas eram esculpidas em madeira de oliveiras e cobertas com ouro. O capítulo 6 começa com a descrição do templo que eles estavam construindo. Agora, no versículo 7, nós lemos: E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então, toda a lapidação da pedra foi feita na pedreira, que ficava sob a cidade. Eles cortavam as pedras do tamanho certo e depois as levavam e as encaixavam. E então não houve barulho de martelo, nem de ferro, nem de nenhuma ferramenta no terreno da construção do templo em si. Agora, conta-se uma história interessante ocorrida na construção do templo. As pedras eram lapidadas a uma certa distância do lugar que o templo seria erguido. Então, todas elas eram marcadas com um sinal especial. Eles tinham um plano de construção do prédio na pedreira, com as dimensões de cada pedra, e outro no local do trabalho. E, novamente, cada pedra foi feita especialmente para um determinado lugar, e eles esculpiam a pedra e a marcavam onde ela deveria ir. Depois, ela era enviada para a construção. O contramestre verificava onde a pedra iria na obra e mostrava o seu lugar. Bem, uma das pedras saiu da pedreira e ela não parecia se encaixar no edifício. Então, sem ver nem entender onde aquela pedra iria, colocaram-na de lado. Agora, o prédio levou 7 anos para ficar pronto. E então, em 7 anos, o mato cresceu ao seu redor e a cobriu. E diz a história que a pedra se perdeu no meio desse matagal. E quando o templo estava quase pronto, o contramestre mandou uma mensagem à pedreira dizendo: Estamos prontos para colocar a pedra angular, a pedra principal do edifício. Onde ela está? Os da pedreira disseram: A pedra já foi feita e já foi enviada para a construção. Eles disseram: Bem, ela não está aqui. E eles falaram: Bom,
Ela já foi enviada. Procurem por ela. E alguém falou: Ah, vocês lembram a pedra que nós jogamos lá no meio do mato? E eles foram lá e, de fato, a pedra que tinha sido rejeitada pelos construtores era a pedra angular do edifício. Agora, Pedro fala sobre isso quando ele se dirige ao Sinédrio, ao ser repreendido por causa da cura de um aleijado no templo. E aqui está Pedro, diante do Sinédrio. Ele diz: Amigos, se vocês vão me prender hoje por causa do bem que foi feito ao homem aleijado, o problema é de vocês. Mas vocês querem saber com que poder ou autoridade eu fiz isso? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro faz um paralelo, contando uma história que lhes era familiar, de quando a pedra angular tinha sido rejeitada, mas a mesma se tornou a pedra de esquina, e isto está nos Salmos. E Pedro mostra que, na verdade, aquilo anunciava Jesus Cristo, a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores religiosos de Israel, mas Deus o fez a pedra angular sobre todos. Então, essa é a origem do Salmo e o porquê do comentário de Pedro. As pedras eram esculpidas fora do lugar da construção e levadas ao lugar já prontas para serem encaixadas. Versículos 11 e 12. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, novamente aqui uma condição, versículos 12 e 13. Se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Então, Deus faz uma promessa, mas uma promessa condicional, de que Deus habitaria no meio do povo. Agora, eles não construíram templos para adoração, isto é, para que o povo se reunisse para adorar. O templo e a ideia por trás do templo era para que fosse um lugar para Deus habitar. Davi disse: Não é certo que eu habite nesta casa e que Deus habite numa tenda. Eu vou fazer uma casa para Deus. Quando nós construímos igrejas, nós pensamos em acomodar as pessoas para que nós, juntos, possamos nos reunir para adorarmos a Deus, estudarmos a Sua palavra e crescermos no conhecimento e entendimento de Deus. Mas não era assim naqueles dias. A ideia de construir um templo era a de construir uma casa para Deus e uma pessoa comum jamais poderia entrar. Só os sacerdotes podiam entrar no templo para se relacionarem com Deus, mas as pessoas comuns não tinham permissão para entrar no prédio. Havia átrios, varandas, onde elas podiam ficar, mas no edifício em si, só o sacerdote podia entrar. Então, aquele não era um lugar de adoração, como os edifícios que construímos hoje na igreja. A nossa ideia é acomodar as pessoas e nos reunirmos para adorar a Deus. A ideia deles era construir uma casa para que Deus habitasse nela. Mas quando Salomão terminou o templo, ele viu que tolice foi. Ele disse: Deus, eu olho para cima e vejo que os céus do céu não são grandes o suficiente para contê-lo, quanto menos esta pequena casa que eu edifiquei. E nós sabemos que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Lemos isso em Atos 7,48. Mas ele habita nos nossos corações e nas nossas vidas. Aquele que enche o universo, enche o meu coração e a minha vida, pois o meu corpo se tornou o templo do Espírito Santo, o lugar de habitação de Deus e o Espírito de Deus em mim. Então, nós não precisamos construir templos para que Deus habite. Nós construímos lugares onde possamos nos reunir para reconhecermos e cultuarmos a Deus. E Deus disse: Eu habitarei
no meio do meu povo, enquanto eles andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos. Eu habitarei entre eles, eu não desampararei o meu povo Israel. O texto continua e fala sobre a construção da casa para Deus e do Santo dos Santos, que era um cubo, e fala dos 2 querubins que foram feitos para irem no Santo dos Santos, esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro, e que de uma extremidade à outra das asas dos querubins havia 3 metros. Então, os querubins eram de um bom tamanho. Eles foram colocados no Santo dos Santos, e a essa altura a única mobília no Santo dos Santos era a Arca da Aliança. Os querubins de ouro ficavam sobre a Arca da Aliança. Agora, assim como o tabernáculo era o modelo do céu, o templo, de certa forma, tornou-se o modelo do céu, porque o projeto era muito parecido com o tabernáculo, com o lugar santo na parte da frente, onde o sacerdote diariamente levava os sacrifícios e aspergia o sangue diante do propiciatório. O Santo dos Santos e a Arca da Aliança tudo era coberto com ouro, com os querubins de ouro e a Arca da Aliança no meio. Agora, a Arca da Aliança foi perdida ou escondida durante o cerco de Nabucodonosor, em Jerusalém. Há rumores de que Jeremias tivesse escondido a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança não estava no templo de Herodes. Talvez a Arca da Aliança ainda exista e esteja em algum lugar na terra. Seria uma descoberta arqueológica fascinante, porque na Arca da Aliança há 2 tábuas de pedra, sobre as quais Deus escreveu os 10 mandamentos. Seria realmente fascinante encontrar essa pequena caixa de ouro e dentro dela as 2 pedras com escritos estranhos. E aquela era a única mobília no Santo dos Santos. Salomão construiu o templo em 7 anos. Ele cobriu tudo com ouro, o assoalho e tudo mais era coberto de ouro. Deve ter sido maravilhoso e, claro, extremamente caro. Estima-se que se a onça do ouro estivesse a $32, o custo teria sido de centenas de milhões. Agora, com a grama do ouro a $547, a onça, eu não sei, deve ter sido algo indescritível. Então, ele dá as dimensões do edifício, dos entalhes e assim por diante. E eu vou deixar que vocês examinem isto quando lhes for conveniente. Então, levou 7 anos. Fim do capítulo 6, sobre a construção da casa de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. E então isso mostra para onde as suas prioridades se voltaram. 7 anos para construir a casa de Deus, depois 13 anos para construir a sua própria casa. O texto continua e fala sobre as dimensões da casa de Salomão e sobre as fundações feitas com aquelas pedras grandes e caras. 10 cúbitos, o que seriam uns 4,5 metros, e 8 cúbitos, o que seriam uns 3,5 metros. Então seria de 4,5 metros por 3,5. E Irão forneceu todo o cedro, como está no contrato. Agora, sobre o templo, ele fala de 2 colunas que foram feitas na entrada para a entrada do templo. Uma delas foi chamada Jaquim e a outra Boaz. Jaquim quer dizer ele vai firmar, e Boaz quer dizer na sua força. E descobrir qual seria o propósito das 2 colunas levou a muitas conjecturas, mas na verdade nós não sabemos. Temos os 2 nomes, ele irá firmar e na sua força. Mas claro, os maçons conjecturam muito sobre as colunas e sobre o templo de Salomão, sobre o projeto e tudo mais. E muitos cristãos místicos imaginam muita coisa sobre as 2 colunas. Mais tarde, elas seriam levadas para a Babilônia. E também há uma bacia de cobre para banhos sobre 12 bois, 3 voltados para o norte, 3 para o leste, sul e oeste, todos eles virados para fora e com uma grande piscina sobre eles.
era quase do tamanho de uma piscina. Se você ler as dimensões, verá que ela suportava cerca de 60.000 litros. E isto era para o sacerdote se banhar. Vocês devem se lembrar que, do lado de fora do tabernáculo, havia uma pia de cobre para o sacerdote se lavar. Bem, aqui, para o templo, eles fizeram uma mais elaborada, sobre os 12 bois e tudo mais. E se você conseguir estudar algum manual de figuras da Bíblia, você terá as impressões de artistas sobre como elas devem ter sido. Eu acho que muitas vezes ajuda a ver as coisas feitas artisticamente. Os 12 bois e a grande pia de cobre sobre eles, bem espessa. Depois, as pias que foram feitas voltadas para o trabalho interno, para as velas, para os apagadores das velas e tudo mais foi feito de ouro. Tudo o que seria usado no altar do lado externo era de cobre. Cobre é um metal que simboliza o juízo. Então, a purificação é feita na pia de cobre, o juízo pela necessidade de purificação. O próprio altar foi revestido de cobre, julgamento, juízo. Todos os instrumentos que eram usados e que tinham algo a ver com a morte do animal a ser sacrificado eram feitos com cobre. Mas os que tinham a ver com comunhão e adoração a Deus, lá dentro eram de ouro, simbolizando o que é celestial. Então, agora nós estamos entrando no celestial, na área de Deus. Então isso é feito de ouro. Mas os próprios instrumentos são de cobre. E o capítulo 7 lida com diversos instrumentos, os que foram feitos de cobre e os que foram feitos de ouro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os líderes de tribos, e eles levaram a Arca da Aliança para o templo. Quando eles o fizeram, a glória de Deus encheu o templo, e só havia a gloriosa presença de Deus, assim como o que aconteceu na época da dedicação do tabernáculo, no deserto. Agora, mais uma vez, a presença de Deus, a glória Shekinah de Deus, encheu o templo. E lá, Salomão ofereceu a sua oração de dedicação a Deus. E essa oração dedicatória de Salomão é um clássico, claro. Ele fala, em primeiro lugar, da construção do templo. Nos versículos 17 e 18 ele diz: Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Agora, Deus considerou como se Davi o tivesse feito, porque ele tinha proposto no seu coração fazê-lo, embora ele não tenha sido autorizado a fazê-lo. Muitas vezes, Deus considera o motivo acima das suas ações. É possível ter a atitude certa pelos motivos errados. Isto não é aceito por Deus. Você pode ter os motivos certos, mas não ter autorização para realizá-los, sendo que os motivos ou o desejo são aceitos por Deus. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o que motiva você, e o que está proposto no seu coração é o que Deus considera. O que está no seu coração. Nem sempre eu sou capaz de fazer o que está no meu coração. Sabe, pode ser que uma pessoa seja muito generosa, mas não tenha nada para dar. Deus vê o seu coração. Ele vê o desejo do coração de dar, mesmo sem ter nada para dar. Deus considera o desejo do coração mais do que a pessoa rica que dá a Deus uma ninharia das suas riquezas. Lembram de Jesus falando da viúva? Ela deu mais do que todos, embora fossem 2 moedas apenas. Ela deu todo o seu sustento. Os demais depositavam do que lhes sobrava. Isso não conta. Deus vê o coração. Ele sabe o motivo do coração. No coração de Davi estava o desejo de construir um templo. E como estava no seu coração, Deus disse que isso era bom. Fazer isto estava no seu coração. Mas você não pode fazê-lo, porque você tem muito sangue em suas mãos. Você é um homem de guerra. Versículos 19 e 20. Porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome.
Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou. Agora, essa confirmação no versículo 20 sobre a fidelidade de Deus de cumprir a sua palavra é uma coisa que nós temos que tomar nota, pois pode ter certeza de que Deus vai cumprir a palavra que ele declarou. E Salomão agora afirma que Deus a cumpriu. Versículos 20 e 21. Porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E agora a oração de Salomão, versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E então agora você vê Salomão em pé, e toda a congregação de Israel foi reunida. Salomão levantou as suas mãos a Deus, e lá ele começa a sua oração de dedicação. Versículo 23. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Ou seja, Deus, não há outro como o Senhor em lugar nenhum. Versículo 24. Que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. É sempre glorioso ver o cumprimento da obra de Deus, da promessa de Deus. Senhor, o Senhor disse e aqui está. É sempre emocionante ver o cumprimento da obra de Deus. Versículo 25 ao 27. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então Salomão reconhece o absurdo da coisa. Deus, o céu dos céus não poderiam contê-lo, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Versículo 28 ao 30. Volte-te, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Quando orarem neste lugar, também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Lindo isso. Senhor, quando eles orarem voltados para este lugar, ouve do seu lugar da sua habitação nos céus. Nós sabemos que, na verdade, o Senhor não mora aqui. O Senhor habita nos céus. Mas ouça, e quando o Senhor ouvir, ó Deus, perdoa. E agora, Salomão prevê diversas situações que podem surgir. Versículo 31 ao 35. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e age, e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Agora, notem que ele atribuiu as calamidades nacionais aos pecados do povo.
A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Lemos isso no Provérbio 14, versículo 34. E as calamidades nacionais são o resultado dos pecados do povo. O que isso faz dos Estados Unidos? E vocês sabem, versículo 36 ao 39. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Como nós dissemos há pouco, Deus vê o coração. Versículos 44 e 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Agora, vocês se lembram, claro, ele vai falar, versículo 46 ao 49, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Agora, vocês devem se lembrar de quando Daniel esteve cativo na Babilônia, mais para frente, depois que o Império Medo-Persa conquistou o Império Babilônico. Dário foi enganado a assinar um decreto que dizia que todo homem que fizesse pedidos ou orasse a outro que não fosse o rei Dário por um período de 30 anos, ou melhor, 30 dias, deveria ser lançado na cova dos leões. E vocês lembram que Daniel foi para casa e, como de costume, abriu as janelas na direção de Jerusalém e orou ao Senhor. Ele se lembrava da oração de Salomão. Senhor, se eles estiverem cativos na terra e se voltarem para este lugar e orar, ouça-os. Agora, a oração anterior de Daniel, no capítulo 9, é uma oração realmente maravilhosa, porque Daniel também estava pensando nesta mesma passagem, pois quando Daniel orou, a sua oração, na verdade, foi uma confissão de pecado. Ele disse, Senhor, nós pecamos contra ti, nós procedemos impiamente. Ele está ali confessando o pecado, assim como disse Salomão. Senhor, se eles estiverem em cativeiro e confessarem os seus pecados... E Daniel estava seguindo o padrão que Salomão tinha estabelecido na oração de dedicação. Ele voltou-se na direção de Jerusalém, confessou os pecados e pediu perdão e socorro a Deus. Daniel foi um homem maravilhoso, porque ele foi um homem da palavra. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as profecias de Jeremias. Ele sabia que o tempo de cativeiro estava para terminar e seguiu o padrão que Salomão estabeleceu nesta oração. Então, Daniel orou ao Senhor do cativeiro na Babilônia, e Deus o ouviu, e eles foram libertos do cativeiro.
Agora, quando Salomão fez esta oração, Deus respondeu a Salomão. E a resposta a Salomão é muitas vezes citada sozinha e fora do contexto. Segundo Crônicas 7,14, tem a resposta do Senhor a Salomão. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Esta foi a resposta de Deus à oração de dedicação. Nós vamos estudá-la melhor quando chegarmos em 2 Crônicas. Agora, depois que ele terminou a sua oração e súplica, ele, versículo 54, se levantou de diante do altar do Senhor. Então, no começo dizia que ele estava em pé, mas agora ele evidentemente estava de joelhos, porque diz que ele se levantou. Versículo 54 ainda, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus. Ele começou em pé, mas ele se ajoelhou e levantou as mãos para o céu. Versículos 55 e 56. E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Este não é um grande testemunho de Deus? Nem uma só palavra da sua promessa falhou. Versículo 57 ao 61. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Então ele instrui o povo: sejam perfeitos para com Deus, andem nos caminhos do Senhor. Depois eles ofereceram sacrifícios pacíficos ao Senhor. Versículo 63, 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Este deve ter sido, provavelmente, o maior churrasco registrado. Há então um maravilhoso momento de festa e alegria diante do Senhor após completar a casa e dedicá-la ao Senhor. Versículo 64. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio. Ele o santificou porque não tinha espaço suficiente para assar toda a carne no lugar dos sacrifícios. Então eles santificaram um lugar e ofereceram as ofertas queimadas e tudo mais naquele lugar. Versículo 65. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. Eles festejaram, celebraram durante 14 dias. Versículo 66. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. É assim que o povo deveria sempre sair da presença de Deus, alegre e feliz de coração. Essa é a atitude correta. Depois de ter estado com Deus, a comunhão com Deus deveria sempre criar alegria e felicidade em nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e que o Teu Espírito nos ajude a escondê-la no nosso coração para que possamos aprender com as lições da história. Senhor, ajuda-nos a andar nos Teus caminhos.
que nós possamos guardar a Tua palavra e que nós possamos, Deus, experimentar e conhecer a Tua fidelidade em preservar a Tua palavra para nós. Nós te agradecemos, Pai, pelas muitas bênçãos e pela promessa gloriosa que nos foi dada e pelo descanso que temos em Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.